Oi. Dia em que meu irmão entrou de moto na escola e eu me ferrei. Eu tenho um tio meio louco da cabeça. E no aniversário de 16 anos do meu irmão, o meu tio deu uma moto pra ele. E a partir desse dia, agora que o meu irmão tinha uma moto, a minha vida mudou. E mudou mesmo. Pra pior. O meu irmão ficava tirando de um lado pro outro o dia inteiro. Só que aí as aulas voltaram. O bonito do meu irmão, que eu não vou expor o nome dele aqui, porque da última vez que eu fiz isso em vídeo, ele me esculachou de um jeito. Então pra evitar problemas eu vou, ó, fechar minha boca. O nome dele é Michael, gente. Aí as aulas voltaram, tô eu no ponto esperando o ônibus, que ia lotado. Eu escuto bem de longe uma buzina. No que eu desviei meu olhar um pouquinho pra cá, meu irmão passa de moto com a mochila da escola. Aí ele humildemente, depois que passou por mim, ele estacionou na calçada. Olhou pra trás e falou assim: irmão, quer uma carona? O ponto de ônibus estava cheio de gente. Eu respondi todo emocionado, feliz: claro que eu quero, irmão. Aí ele olha no fundo do meu olho e fala assim: vai ficar querendo. E foi embora apertando aquela buzina. Eu não sabia onde enfiar minha cara, todo mundo em volta rindo de mim. Aí passou um tempo, né, cheguei na escola, e o inspetor, que se visse duas pessoas se abraçando já mandava pra diretoria, tinha deixado meu irmão entrar com a moto na escola e deixar a moto estacionada lá no pátio, onde era o intervalo e o recreio. Mas até aí, né, vida que segue. O sinal tocou, foi cada um pra sua sala. Na hora do intervalo, meu irmão Michael decidiu simplesmente pegar a moto dele e ficar rodopiando pela escola. Lá na parte de trás da escola, onde a galera ficava correndo, zoando. E os inspetores raramente iam lá pra vigiar a gente. Eu tava indignado vendo meu irmão achando que ele tava no Velozes e Furiosos, levantando poeira. A maioria dos bobos da escola, tudo assim, ó, bobo, aplaudindo. Até que teve uma hora que uma sem noção entrou na frente da moto. E aí ela levou uma leve esbarrada. Mas não aconteceu nada demais, ela só voou uns 2 metros pra lá no chão. Nisso, meu irmão apertou a buzina, se desequilibrou e caiu ele e a moto também. Esse momento foi a parte mais feliz do meu dia. E gerou uma muvuca, meu irmão meteu o pé rápido com a moto, botou lá onde ele tinha deixado no início. A menina que foi atropelada era amiga do meu irmão, então ela não abriu a boca de caçapa dela pra reclamar dele. Ela levantou assim, ó, como se nada tivesse acontecido, bateu a roupa dela, toda suja de terra, o cabelo, a cara, tudo sujo. Só que ela tava mancando, então ela foi embora assim, ó, pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo. Só que alguém, sem noção, espalhou que tinha um motoqueiro na escola. E chegou, ó, no ouvido da diretora. Aí quando o intervalo tava quase acabando, a diretora desceu lá no pátio onde a gente ficava, avistou a moto do meu irmão, já sabendo que era ele o dono, e chamou ele na sala dela pra conversar. Parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu podia jurar que meu irmão ia ser expulso, gente. Até que depois de 5 minutos de conversa, ele chega lá embaixo no pátio e fala que a diretora tá me chamando na sala dela. Eu cheguei lá, né, a dona Márcia General falou assim: oi, Rômulo, aqui, eu gostaria de dizer que eu sinto muito pelo que tá acontecendo com você, tá? Aí eu olhei pra ela assim e falei, né, que não tinha nada acontecendo. Aí ela falou assim: eu sei que essa situação é um pouco delicada, tá? Mas todos nós, os profissionais, os alunos aqui da escola, a gente vai te ajudar nessa. Não fica com medo, não fica desesperado que tá todo mundo com você, tá ok? Eu tentava rebater o que ela tava falando, ela não deixava eu falar, falava que tava tudo bem, que eu não precisava me justificar, e falou que eu podia voltar pra sala. No dia seguinte, voltei ao colégio normalmente. Todo mundo me olhando, me encarando, umas pessoas que eu nunca nem vi vieram falar comigo. O povo da zoeira, que já me perturbava antes, começou a me perturbar mais. Só que dessa vez, eles estavam perguntando o que eu tinha comido ontem, se eu conseguia lembrar. Se eu lembrava qual era o meu nome, se eu lembrava o país onde eu morava. E eu fiquei sem entender nada, né? Parecia que eu era a nova piada da escola. E eu era mesmo, gente, sabe por quê? Porque o meu irmão contou pros professores e pra diretora que os meus médicos disseram que eu tava com um probleminha na cabeça de memória. E que ele só tinha me levado de moto pra escola porque eu esquecia que eu tava indo pra escola e me perdia, que eu tava começando a ficar doido da cabeça. E ele nem tinha me levado de moto. Tem gente que me chama até hoje de Dory, do Procurando Nemo, sabe? Depois que todo mundo ficou sabendo, foi essa perturbação o ano todo. Mas vocês acham que ficou por isso mesmo? Ah, meu amor! Ficou, gente. Realmente, morria de medo do meu irmão, não fiz nada. Oi, hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim: vai, cavalinho pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem, porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayane, Aí eu falei pra ela: desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim: anda logo, cavalinho, pocotó, pocotó. Aí eu falei assim: ah é? E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? Isso, eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim: menina, levanta daí. Aí ela falou: eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Nisso, alguém gritou assim: a dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha, que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim: Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabe em que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando lá.
Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do 6º ano quis bater em mim e na minha amiga. Quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola, tinha um grupinho de meninos e meninas do 6º ano brincando ali na frente. Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho. E a minha amiga, com toda a classe do mundo, passou por eles, jogando a cabeça de um pro lado, tacando a mochila na outra menininha, falando assim, dá licença que eu tô passando, dá licença. E as crianças se revoltaram. Tinha um menino que liderava aquela equipe. Ele era riquinho, mimado, atentado, cria de condomínio e só falava palavrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna. Aí vai que atrai energia ruim pra minha casa. Assim que a gente passou por eles e esbarrou, o líder que tava falando que era uma praga, o Enzo, começou a falar que eles iam bater na gente. A menininha do 6º ano, super revoltada, que só falava assim, mexendo o pescoço, ela tava falando que ia deixar minha amiga careca. Na hora da saída, quando a gente pisou no pátio pra ir embora, a gente só viu aquele bando de crianças do 6º ano junta. E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados. Aí a barraqueirinha, a mais estressada, tava batendo palma falando assim, a gente só tá esperando eles dois chegarem. Tinha umas crianças com pedra na mão. E o Enzo se organizando com os meninos falando que ia bater de mulão mesmo. Aí eu e minha amiga, representantes do Grêmio, maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolho, bons no argumento e cheios do deboche, fizemos isso aqui, ó. Demos meia volta, saímos correndo e fomos pra coordenação. Com muita atitude e revoltados, chegamos assim na sala da Dona Valéria. Oi, Dona Valéria. É que tem umas crianças do 6º ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga. E agora eles estão causando uma algazarra. Só que a gente não fez nada, só demos uma esbarradinha neles. A coordenadora Valéria, como já conhecia a gente, e sabia que a gente não mentia pra ela, levantou e foi lá no pátio. Aí ela chegou no ninho dos Smurf, começou a brigar com eles, falou que era pra deixar a gente em paz, que se tivesse mais uma reclamação, ia mandar bilhetinho pros pais das crianças. Oi. Dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora. Dois meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel, aqueles dois seres malignos, invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha, que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende o papel em um quadro. Aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando. Eles só fizeram essa babaquice com essa professora. Ela tinha uma perseguição com a nossa turma. Só porque a gente era pior que o 6º ano. Não bastava ela não gostar da nossa turma, ela odiava. Eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui, porque a filha dela, aquela sem noção, sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela. Mudei de ideia, vou falar sim. Essa professora já quase me reprovou 2 vezes, por causa de uma vírgula. E ela me chamava de Rodinei de propósito, e falava que se confundia. Confundia nada, mentirosa. O nome dela é professora Kátia, mas todo mundo, menos ela e a filha dela, sabia que o apelido dela era professora terrorista. Aí nesse dia ela chegou na sala de aula, pediu pra gente conversar baixinho porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém. Aí ela desfilou até a cadeira dela. Gente, no que ela sentou, ela deu um grito e a voz dela melhorou na hora. Aí ela fez um escândalo, falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a Dona Márcia, porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi. Não tinha dedo duro na nossa sala. Aí foi ela com umas 3 taxinhas grudadas no vestido. A Dona Márcia chegou e falou assim, essa é a 5ª vez que vocês aprontam só essa semana. Se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha, vocês estão sem passeio. Aí o Gabriel, aquele atentado, aquele perturbado, aquele atribulado, levantou e falou assim, ô Dona Márcia, foi sem querer, eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí e a gente acabou esquecendo em cima da cadeira. Nisso, o Miguel aqui assim, ó. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí a Dona Márcia pegou e falou assim, vocês dois podem vir aqui agora. Enquanto o Miguel tava saindo de sala, ele falou assim, aí se der merda pra mim, na hora da saída é hoje que eu quebro esse moleque. Ou seja, mais fofoca. Oi. Fofoca da briga do Gabriel e do Miguel. Quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora, o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele, que ele ia arrebentar o Gabriel. Eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo, gente. Aí o Miguel falou assim, vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo. O Gabriel olhou pra cara dele e falou assim, quem? E o Miguel respondeu, eu mesmo. Aí o Gabriel, te perguntou alguma coisa. A minha sala virou um estádio de futebol. Todo mundo gritando, batendo palma, jogando caderno. Aí quando a professora conseguiu acalmar todo mundo, mas os 2 bocós que estavam rindo igual uns idiotas no canto, igual uma hiena, não paravam nem 1 minuto. Os 2 bobões era eu e a minha amiga. A turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou. Foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio. Aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois. Tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela muvuca só pra ver 2 crianças se bater? É claro que sim, ainda ficamos na primeira fileira. Depois de uns 15 segundos xingando um a mãe do outro, o Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel. Chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele. Em uma fração de segundos, o Gabriel invocou o Goku, o Jack Chan e o Karate Kid. Só deu um soquinho
na cara do Miguel. Eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão. E não abriu o olho não, ficou lá igual a Bela adormecida. Aí aquelas duas fofoqueiras X9, dedo duro do 7º ano, que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar. É Maria Clara e Sofia. Elas falam da vida de todo mundo, eu não posso falar da vida delas aqui? Eu falo mesmo. As duas sonsas foram e chamaram a diretora. Falaram que a minha turma do 8º ano tava todo mundo brigando. Resultado, minha turma ficou sem passeio, ouvindo bronca durante 3 horas, sem intervalo 1 semana, o Gabriel foi suspenso e o Miguel foi direto pro hospital mais próximo.